eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Talvez você ainda não tenha chegado na fase da sua vida que você vai perceber a burrada que era você falar que você queria crescer logo. E se esse momento da sua vida ainda não chegou, eu gostaria de te dizer que ele ainda vai chegar, tá bom? Porque ser criança é maravilhoso. Porque a gente tá naquela fase linda de aprender tanta coisa, também de desenvolvimento. Também a gente não tem muitos compromissos, então a vida é um pouquinho mais fácil. E como a gente sabe, Jesus ele tinha uma grande alegria em receber todas as faixas etárias aonde ele estava. E com as crianças não eram diferente. E também ele sabia a importância que tinha entregar a mensagem de Deus àquelas crianças, porque elas cresceriam e se formariam grandes pessoas. E as mães daquela época tinham um grande costume de levar os seus filhos até os grandes sacerdotes e mestres da lei, para que eles pudessem abençoar os seus filhos. E como as mães viam que Jesus era um cara muito legal, um cara muito de boa, e que realmente era Jesus, era Deus, e podia abençoar aquelas crianças como ninguém, elas levaram elas até Jesus. E chegando lá onde Jesus estava, elas foram impedidas pelos discípulos de Jesus se achegarem, que os filhos delas fossem até Jesus para receber essa bênção. Os discípulos tinham na mente que as crianças iriam atrapalhar Jesus, iam incomodar, e era totalmente o contrário. Jesus, vendo toda aquela situação, ele falou assim: discípulos, por que vocês estão fazendo isso? Não impeçam as crianças de virem até a mim, porque o reino de Deus é quem é como elas. E ele falou algo também que está em Marcos, do capítulo 10, versículo 15 e 16, que eu gostaria de ler para vocês. É o seguinte: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Muitas vezes a gente se depara com esse texto na Bíblia, se depara com essa história e fica pensando: por que será que Jesus falou que nós tínhamos que ser como as crianças? É claro que a adolescência não está tão distante assim da infância, mas também a gente perde um pouco dessa essência, dessa alegria, dessa coisa tão linda que é a infância. E com o passar do tempo, quando a gente vai crescendo, a essência da infância vai ficando lá pra trás e a gente nem percebe. Certa vez, conversando com um amigo meu, Roberto Júnior, que fez a nossa linda vinheta, ele me perguntou: Ângela, por que você acha que Jesus falou que a gente tinha que ser como as crianças para entrar no reino dos céus? E aí eu dei aquela resposta clássica, eu falei assim: é porque é a pureza, a sinceridade, as coisas tão lindas que a criança tem. Ele falou assim: não é necessariamente só isso. Mas quando Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças, era porque as crianças têm uma gigantesca facilidade de aprender. Mas aí você me pergunta: tá, a gente não tem a capacidade de aprender? Sim, nós temos. Só que a diferença é que as crianças estão abertas a aprender. Tudo que você ensinar de bom ou de ruim para a criança, ela vai aprender. Só que a gente, quando o tempo vai passando, o nosso coração ele se endurece de um jeito que não é possível que a gente não aprenda algo quando a gente não quer. E muitas vezes Jesus, com os seus ensinamentos, ele traz até nós aquilo que ele quer que a gente aprenda, só que como a gente tem isso daqui bem duro, a gente tem uma cabeça muito dura, a gente vê que a gente não quer aprender aquilo. A gente fica pensando nas situações, nas coisas, e a gente não coloca na cabeça que o que Jesus está falando realmente é o que precisa ser feito. A gente não absorve porque a gente não quer e porque a gente perde essa facilidade. Diante desse pensamento, é como se uma luz tivesse entrado dentro da minha mente e falasse assim: cara, é isso, sabe? A gente é tão cabeça dura que a gente deixa de aprender os grandes ensinamentos que Jesus tinha. E é exatamente por isso que Jesus diz que nós temos que ser como as crianças. Nós temos que aprender a perdoar como as crianças. Nós temos que aprender a sermos sinceros como as crianças. E nós temos também que aprender a amar Jesus incondicionalmente como as crianças. Muitas vezes a gente se vê em uma situação que eu particularmente tenho muito,
que é simplesmente querer colocar um escudo na frente de tudo da gente e não absorver os sentimentos puros e bons da vida. Muitas vezes a gente coloca aquela capa toda, eu sou forte, aquela capa de titânio, assim, que fecha o nosso coração, que endurece o nosso coração, e a gente não permite com que a graça de Deus nos preencha. A gente tem que ter a noção de que a gente precisa se desarmar, que a gente precisa deixar com que Deus entre em nós e permita com que Ele faça a diferença em nós. E outro ponto muito importante que nós temos que aprender com as crianças, sim, nós, adolescentes, adultos, seja lá qual faixa etária você é, nós temos que aprender com as crianças. Todo mundo tem o que ensinar e elas também. E uma das coisas mais importantes é a dependência. A dependência dos adultos, a dependência de professores, a dependência de Deus. A gente cresce e a gente vai cada vez mais ganhando essa independência maravilhosa, que sim, independência é muito bom. Mas o que acontece? A gente acha que a gente é tão independente, que a gente já tem tudo pronto, que a gente esquece que de Deus a gente não é independente. Então que durante essa semana, durante a vida inteira, você possa ter isso em mente, que ser como criança é necessário, não só para entrar no céu, mas para ter um bom relacionamento com Deus. Então se desarme, seja aberto a aprender e para de ter essa cabeça dura e abra os seus olhos para o novo, para aquilo que é maravilhoso. E antes de encerrar esse vídeo, primeiro de tudo eu gostaria de falar uma coisa pra você. Se você é da região da Alcobe, é desbravador e vai vir para o Campuri da Alcobe, que vai ser aqui na minha cidade, em Rondonópolis, e você me assiste aqui, eu gostaria de fazer um pedido. Se você me vê aí andando por esse Campuri, por favor me chama, conversa comigo, que eu vou querer muito conhecer você. Se você vem aqui do YouTube, é um grande sonho meu conhecer todo mundo. Mas a gente sabe que isso não é tão possível. Então, se você me ver por lá, por favor, me chama, não tenho vergonha. Eu prometo que eu não mordo ninguém, eu sou muito legal, tá bom? Então, se você me ver lá, por favor, me chama, que eu vou adorar conhecer você. A segunda coisa que eu tenho a dizer, se você ainda não foi no blog Escola no Ar para estudar a sua lição, corre lá, lá também tem o auxiliar dos professores, se você tá sem o seu, se você perdeu, se você não tem. Lá tem tudo disponível e também tem a lição de uma forma diferente, de uma outra abordagem, se você assim preferir. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, que nós em conjunto podemos trabalhar para a divulgação desse vídeo chegar a outras pessoas e elas assim também aprenderem sobre a mensagem de Jesus, não é mesmo? E por último eu tenho alguns abraços para mandar. O primeiro deles é para uma igreja, gente, que fica na Bélgica. Mais precisamente em Bruxelas. Lá é a única igreja adventista do sétimo dia em português. Então, assim, um grande beijo pra vocês. Espero que esse trabalho seja muito bem sucedido. Que Deus possa estar abençoando de uma forma muito grande vocês para que a mensagem do Advento chegue a todas as pessoas aí. Que Deus dê força pra vocês. E também mandar um beijo pra galera de Porto Velho. Que Jesus abençoe muito vocês. E tem outra pessoa também que eu queria mandar um grande abraço, que é pro meu regional do Clube de Desbravadores, da região Lobos da Mata aqui de Rondonópolis, que é o Reginaldo. Muito obrigada por me assistir, é ótimo ver pessoas que acompanham o meu desenvolvimento desde pequena me assistindo, é um grande prazer. Então, um grande beijo pra você e muito obrigada por assistir esse vídeo. Então é isso, gente. Que Deus abençoe muito vocês, que nós sejamos como crianças. Um grande beijo e até mais.